O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom nós lembrarmos e nos apercebermos do que estamos fazendo aqui. O culto não é algo que oferecemos de qualquer jeito. Então você que está desde o início percebeu que nós percorremos um diálogo com Deus, iniciado por Deus, porque Deus é quem convoca o seu povo. Por isso o primeiro movimento da liturgia tem esse título, Reconhecendo a Presença do Rei. Nós reconhecemos a presença do nosso Rei, nós cantamos a Ele, exaltando em sua glória e em sua majestade. Nós pedimos que o seu Espírito nos enchesse. Depois nós suplicamos a misericórdia do Rei. Nós nos lembramos do sacrifício, da obra redentora de Cristo e nos apropriamos dela para ter a certeza de que Deus nos purificou e aceita o nosso culto. Depois, então, perdoados os nossos pecados, nós celebramos a glória do Rei, quando cantamos Ser Exaltado. Agora é o momento de ouvir a palavra do Rei e é o momento quando o diálogo se interrompe para um monólogo, quando Cristo fala pela sua palavra. E com isto em mente, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, do 1 ao 25. Mesmo assentados, porém reverentes, nós leremos este texto da palavra de Deus para aqueles que estão nos visitando ou pela primeira vez, ou não tem se apercebido. Nos cultos noturnos nós estamos expondo esta carta, e já estamos no capítulo 14, e esta é a leitura desta noite. Eu quero falar nesta noite sobre a supremacia da edificação no exercício dos dons. A supremacia da edificação no exercício dos dons, para quem está anotando. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros,
a falar 10.000 palavras em outra língua. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos agora a um dos capítulos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais debatidos de toda a primeira carta aos Coríntios. Ao longo da história da igreja, poucas passagens suscitaram tantas discussões quanto este capítulo. Questões relacionadas à profecia, ao falar em línguas e à ordem do culto têm dado origem às mais diversas interpretações, e não raras vezes a intensos debates entre os cristãos. Entretanto, ao iniciarmos esta série, esta exposição do capítulo, e nós vamos expor em 2 mensagens, o capítulo 14, mas nós precisamos tomar cuidado de não permitir que essas discussões nos façam perder de vista o propósito principal do apóstolo Paulo. O seu objetivo neste capítulo não era satisfazer a curiosidade da igreja acerca dos dons extraordinários, nem estabelecer um tratado completo sobre a sua natureza ou duração. O interesse de Paulo é eminentemente pastoral. Paulo escreve a uma igreja que transformara dons concedidos para edificação em motivo de confusão, competição e exaltação pessoal. Por isso, depois de mostrar que Deus distribui soberanamente os dons, como nós vimos nas exposições anteriores, no capítulo 12, e que o amor deve governar o exercício deles, como vimos no capítulo 13. O apóstolo passa agora a responder o que poderia ser uma pergunta muito prática. Como esses dons deveriam ser exercidos quando a igreja se reunia para adorar? Isso não significa, porém, meus irmãos, que devamos ignorar as questões teológicas levantadas pelo texto. Pelo contrário, ao longo desta exposição, eu procurarei tentar levar os irmãos, nós procuraremos juntos compreender o que o Novo Testamento entende por profecia e por línguas, qual era a finalidade desses dons na igreja apostólica e como eles se inserem na história da redenção. Faremos isto, contudo, acompanhando o próprio desenvolvimento da argumentação de Paulo, permitindo que as Escrituras interpretem as Escrituras e que o texto conduza naturalmente nossas conclusões. O nosso propósito, portanto, não será aqui alimentar ou eliminar controvérsias e nem expor uma longa teologia, por exemplo, da posição cessacionista que a nossa confissão de fé traz e a qual eu subscrevo. Isto exigiria uma exposição da teologia histórico-redentiva, uma teologia bíblica completa. E em momento oportuno, eu pretendo fazer isso. Já estou colhendo dados e pesquisando para trazer em algum momento, não no domingo, talvez, numa escola dominical, uma exposição do cessacionismo reformado. Mas a gente já pode, talvez aqui, estreitar a porta para uma supervalorização ou uma postulação da contemporaneidade de alguns dons, sobretudo extraordinários. A gente já pode começar simplesmente observando que Paulo claramente termina dizendo: eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento a falar 1000 palavras com outras línguas. Quando a gente entende a própria função das línguas no período neotestamentário, se a gente compreender e aplicar isso, a porta vai ficar bastante estreita para o exercício de certos dons. Só se a gente compreender isso. Eu nem estou falando da exposição histórico-redentiva. Então, meus irmãos, ao fazermos isto, nós veremos que, acima de qualquer outro propósito, o que a palavra de Deus aqui nos ensina é que o culto cristão deve ser governado por um único propósito: a edificação da igreja de Jesus Cristo. Esse é o ponto fulcral, central desta passagem. Eu vou repetir. O culto cristão deve ser governado por um único propósito: a edificação da igreja de Jesus Cristo. Daí o título da nossa mensagem: a supremacia da edificação no exercício dos dons. Como nós vimos nas exposições anteriores, os capítulos 12 a 14 formam uma única
unidade de pensamento. Na verdade, desde o capítulo 11, Paulo está tratando de coisas concernentes ao culto, mas do 12 ao 14, Paulo está falando do uso e do exercício dos dons. Mas ele se concentra especialmente em dois específicos, que ele vai tratar no capítulo 14, porque eles eram o foco de disputa entre os coríntios. Os que tinham dom de línguas, eles se sentiam mais espirituais, e os que tinham dom de profecia diziam, não, nós que somos mais espirituais. Então, no capítulo 12, nós vimos que Paulo começa demonstrando que os dons espirituais, todos eles, porque ele menciona vários, eles procedem do Deus triuno, eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo e têm como finalidade a edificação do corpo de Cristo. Ele diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e um dom é mais espiritual do que o outro. O que confere espiritualidade, profundidade, é a motivação com que utilizamos o dom e o propósito com que também o utilizamos. Em seguida, Paulo mostrou que essa diversidade de dons não ameaça a unidade da igreja na segunda parte do capítulo 12, mas a fortalece, pois Deus dispôs cada membro no corpo conforme a sua perfeita vontade. Então, no capítulo 13, que foi a mensagem anterior, o apóstolo apresentou, como nós vimos, o princípio que deve governar o exercício desses dons, que é o amor. Ele começa dizendo, ainda que eu tenha fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como uma lata velha. É isso que ele fala, parafraseando. Ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, e eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada serei. Se eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, sem o amor, Paulo diz, até os dons mais extraordinários, mais sobrenaturais, perdem seu verdadeiro propósito e deixam de contribuir para a edificação do povo de Deus. Aqui nós já vemos que o mais importante não é o dom, mas o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz a palavra de Deus em Gálatas 5, 22. Então, nós chegamos agora ao momento em que Paulo aplica esses princípios todos à vida da igreja reunida para o culto. Se Deus concedeu diferentes dons ao seu povo, e se esses dons devem ser exercidos em amor, como isto deve acontecer na prática quando a igreja se reúne para adorar? Quais critérios devem orientar o uso dos dons espirituais na Assembleia? A essas perguntas que o capítulo 14 responde. Entretanto, antes de acompanharmos o desenvolvimento do texto, convém nós lembrarmos que a igreja de Corinto vivia no período apostólico. Nós não podemos ignorar isso. E nesse período, Deus continuava concedendo dons extraordinários relacionados à revelação e à confirmação da mensagem do Evangelho. Isso explica porque a profecia e o falar em línguas ocupam um lugar tão destacado neste capítulo. Então, para compreendermos corretamente o argumento de Paulo, nós precisaremos considerar esses dons dentro desse contexto histórico redentivo, que eu não posso, pelo tempo, expor completamente, mas do qual eu vou dar alguns lampejos, acompanhando sempre o desenvolvimento do próprio texto. Desde já, porém, devemos lembrar que alguns dons, de fato, pertencem ao período apostólico, quando Deus estava lançando o fundamento doutrinário da igreja, por meio dos seus apóstolos e profetas. Um desses dons é o próprio dom de apóstolo. Nós não temos mais apóstolos. A Bíblia diz em Efésios 2:20 que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, fundamento é algo que não se estabelece de novo, que não se remove, que é colocado definitivamente. Paulo diz, em outra passagem, em Efésios 3:5, que o mistério de Cristo foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Nesse contexto, irmãos, nós precisamos lembrar ainda, só para a gente dar uma pincelada na história redentiva, porque Deus ele se revela dentro de um padrão. E eu já falei em mensagens anteriores que está escrito em Deuteronômio 34 que quando Moisés morre, nunca mais se levanta um profeta com os mesmos dons que Moisés tem. Então há ali, naquele primeiro momento, um cessacionismo.
Está lá em Deuteronômio 34. É a palavra de Deus que diz: nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face, boca a boca. Somente Moisés, de todos os profetas de Deus, ele falou boca a boca com o Senhor. E a Bíblia diz ainda que também não se levantou profeta no tocante aos mesmos sinais, pelo menos por um longo tempo, até talvez o período profético, quando de novo a Escritura estava sendo registrada e escrita. Então, perceba, eu quero só mostrar para você que existe um padrão. Podemos discutir até que ponto esse padrão continua hoje, mas há um padrão já desde o Pentateuco. Então, nesse contexto é que nós entendemos que profecias, línguas e outros sinais extraordinários desempenharam uma função específica na revelação e na confirmação da mensagem apostólica. Isso, porém, não significa, irmãos, que o Espírito Santo tenha deixado de atuar na igreja. Eu diria até que ele tenha deixado de atuar sobrenaturalmente. Pelo contrário. Ora, a regeneração é um ato sobrenatural de Deus. Nenhum homem nasce de novo senão por um ato sobrenatural de Deus. Então o Espírito Santo ele continua regenerando, santificando, iluminando a compreensão das Escrituras, distribuindo dons que são mais necessários hoje para a necessidade da igreja no presente estágio da sua caminhada para o serviço cristão e edificando o corpo de Cristo. Então o que cessou não foi a atuação do Espírito, mas aqueles modos extraordinários de revelação que pertenciam ao período fundacional da igreja. Ao longo da exposição nós veremos também porque nossa compreensão confessional entende que esses dons pertenciam ao período fundacional da igreja e cumpriam uma função singular na história da redenção. Entretanto, independentemente das discussões sobre sua continuidade, o ensino central deste capítulo permanece o mesmo. Eu quero ser fiel à exposição bíblica. E o ensino é este: Deus nunca concedeu qualquer dom para promover prestígio pessoal. Nunca Deus concedeu qualquer dom para promover prestígio pessoal. Se você entender esse princípio, já caem muitos apóstolos, entre aspas, curandeiros e outros profetas de plantão. Deus nunca concedeu os dons, qualquer deles, para prestígio pessoal, mas para edificar sua igreja. E esse será o fio condutor de toda a nossa exposição. Eu quero dividi-la em 3 princípios que podem ser identificados no curso da argumentação de Paulo. E, irmãos, se nós entendermos esse princípio, a gente vai, no mínimo, quem ainda não é, caminhar na direção de uma visão confessional cessacionista. O primeiro princípio que Paulo nos mostra do verso 1 a 5 é este: a edificação da igreja deve ser o propósito supremo no exercício dos dons. A edificação da igreja deve ser o propósito supremo no exercício dos dons. Versos 1 a 5. Observe aí. Depois de apresentar o amor como caminho sobremodo excelente, Paulo não abandona o assunto dos dons espirituais. Pelo contrário, ele retoma exatamente o tema interrompido no final do capítulo 12. Ele havia dito, no verso 31 do capítulo 12, entretanto, procurai com zelo os dons espirituais. Ok? E é por isso que o capítulo, agora, 14, começa dizendo, segui o amor, e de novo, olha a mesma fraseologia, procurai com zelo os dons espirituais, mas ele acrescenta, mas principalmente que profetizeis. Observe que Paulo não estabelece uma oposição entre o amor e os dons. O verbo seguir comunica a ideia de perseguir intensamente, como quem corre atrás de um alvo. O amor deve ser buscado continuamente. Ao mesmo tempo, ele diz, procurem com zelo os dons espirituais. Portanto, o problema nunca esteve nos dons. Eles continuam sendo dádivas concedidas por Deus para o benefício da igreja. O que o apóstolo corrige é a maneira como os coríntios os valorizavam e utilizavam. Mas por que Paulo acrescenta principalmente que profetizeis? Estaria ele estabelecendo uma hierarquia permanente entre os dons? Ou afirmando que a profecia era espiritualmente superior ao dom de línguas? Essencialmente, a resposta é não.
O critério de Paulo não é a natureza extraordinária do dom. O critério de Paulo é a capacidade de edificar a igreja reunida. Os melhores dons são os dons que trazem mais edificação para a igreja. E todo o argumento, meus irmãos, dos versículos seguintes, nós veremos que gira em torno de uma única pergunta: qual desses dons promove maior edificação da igreja quando ela está reunida para o culto? Mas lembre-se, a discussão aqui era entre dois. Por isso ele está falando de profecia, porque era entre dois. Então ele está falando dentro desse contexto. Ok? Então, antes de prosseguirmos, é bom nós esclarecermos brevemente o significado desses dois dons, segundo nós entendemos. No Novo Testamento, meus irmãos, a profecia consistia em uma revelação concedida diretamente por Deus, por meio do Espírito Santo. Era uma revelação extraordinária. O próprio capítulo a descreve como um dom por meio do qual Deus comunicava a sua palavra para edificação, exortação e consolação da igreja. Em conjunto com o ministério apostólico, os profetas eles exerceram um papel singular no período fundacional da igreja. Não havia ainda toda a Escritura, apenas o Antigo Testamento, e é por essa razão que Paulo afirma em outra epístola que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, em Efésios 2:20. Isso explica porque a tradição reformada, a confessional, compreende esse dom dentro do contexto extraordinário da revelação divina na era apostólica. Entretanto, neste capítulo, Paulo não discute a duração da profecia. Ele está vivendo o momento fundacional. O seu interesse é mostrar como a profecia deveria ser exercida enquanto esse ministério ainda está presente na igreja. O mesmo ocorre com o dom de línguas. E à medida que nós avançarmos na exposição, nós veremos que Paulo o descreve como um dom constituído de idiomas dotados de significado, ainda que incompreensíveis para quem não os conhecesse. O problema nunca era a ausência de sentido, mas a ausência de compreensão. Por isso, o dom necessitava de interpretação para cumprir sua finalidade no culto. Aqui eu acho que a gente já começa a confrontar algumas posições dentro do meio evangélico, não é? Já fica claro que mesmo naquele momento, não era para ficar falando em línguas a esmo, sem nenhuma interpretação. E Paulo vai deixar isso muito claro. O dom, neste caso, o objetivo principal não é explicar a origem do dom, nem discutir sua continuidade, mas demonstrar como deveria servir a edificação da igreja. Então, com essas definições em mente, nós podemos compreender. A ideia da profecia naquela época era assim: a igreja estava a cultuar e o Espírito Santo vinha sobre algum irmão ou irmã, porque as mulheres também profetizavam. No Novo Testamento, o profeta não é um ofício com autoridade, tanto que elas tinham que usar o véu para significar que elas estavam debaixo de autoridade. Nós vimos isso no capítulo 11. E é o que se chama de profecia estática. Estática com X, que vem de êxtase. Sobrevinha um êxtase e a pessoa falava da parte de Deus. É nesse sentido que João, em 1 de João 4, em diante, capítulo 4, verso 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ali não é um parâmetro para você saber se alguém está endemoniado. Não, ali a ideia é que havia muita gente que se levantava na igreja dizendo que Deus revelou tal coisa. Ele diz: não dê crédito a qualquer um deles. E ele estabelece um parâmetro confessional. Se alguém não confessa a Jesus vindo em carne, não é de Deus esse espírito. É o espírito do anticristo. Isto quer dizer que às vezes Satanás, utilizando-se de pessoas que supostamente estavam recebendo uma revelação do Espírito, proclamava heresias na igreja. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, ele diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então você percebe como uma coisa séria, não é? Só para você ter uma noção de como era.
E com essas definições em mente, nós podemos compreender a comparação que Paulo estabelece. Ele escreve, veja, versos 2 a 3, ele diz: procurem com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizem. Lembrando que ele está falando só entre dois dons. Ele não está dizendo que profetizar é o melhor de todos os dons, mas ele está dizendo que entre línguas e profecias é preferível que eles profetizassem naquele contexto. E por quê? Paulo explica, versos 2 e 3, acompanhem comigo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse é o propósito da profecia: edificar, exortar e consolar. Não é simplesmente prever o futuro. Essa é a principal função da profecia. Eu preciso de um breve comentário técnico. Ignore a expressão outra. Todas as vezes que tem aí outras línguas, a palavra outra não ocorre no original. Paulo só diz em línguas, em línguas, em línguas. Nem ocorre o língua estranha, como tem algumas traduções, nem outras línguas. A palavra aí é glossar, a palavra de onde vem a nossa palavra glossário, né? Que é uma espécie de dicionário, né? Então, glossa é a palavra em línguas, é só isso que Paulo fala. Tá? Por isso, alguns chamam tecnicamente o dom de línguas de glossolalia. Glossa é língua e laleo é o verbo grego para falar repetidamente. Ok? Então, o contraste não está em entre um dom verdadeiro e outro falso, nem entre um dom importante e outro sem importância. O contraste está em aquilo que é compreendido pela congregação e aquilo que permanece incompreensível. Quem fala em línguas, fala a Deus. Por que fala a Deus? Porque ele está louvando, mas ninguém o compreende. É um mistério. E mistério aqui, irmãos, algumas pessoas mistificaram a palavra mistério. Ele está falando coisa que ninguém sabe. É isso que ele quer dizer por mistério. Então, enquanto a profecia comunicava imediatamente a palavra de Deus aos ouvintes, produzindo edificação, exortação e consolação, as línguas, quando não interpretadas, não alcançavam este mesmo objetivo. É por isso que Paulo afirma, verso 4, o que fala em língua, eu vou tirar o outro, tá? Porque não está no original, eu não vou ler conforme a nossa tradução. O que fala em língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Perceba, essa declaração ela tem sido frequentemente mal compreendida. Alguns entendem que, não, então eu posso falar em língua para edificar só a mim mesmo, né? Ou lendo um autor que eu li, chamado Juan Carlos Ortiz, eu ainda estava no seminário, ele é continuista, então ele dizia que a língua é um dom pijama, né? É para você edificar a si mesmo. Mas observe que o tempo todo Paulo vai dizer que está tudo errado. Quando você pensa em edificar a si mesmo, edificação é algo que eu, na verdade, exerço para com o outro e não para comigo mesmo. Então, Paulo não está aqui a incentivar, meus irmãos, uma prática devocional individual centrada no falar em línguas. Na verdade, a sua preocupação continua sendo a edificação da igreja. Ele está dizendo, está errado. Quem está ali se edifica a si mesmo, mas não está cumprindo o propósito do culto. É isso que ele está dizendo. Então, ao falar uma língua que ninguém compreendia, o benefício permanecia restrito ao próprio falante, enquanto a congregação nada recebia. Então, o problema não era o dom em si, mas a sua inutilidade para o corpo quando exercido sem interpretação. E essa compreensão conduz naturalmente ao versículo 5. Acompanhem comigo, ele diz: eu quisera que vós todos falassem em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Por quê? Porque quando a língua é interpretada, o que ela se torna? Ela se torna revelação. Esse é o cuidado que nós temos em relação à contemporaneidade do dom de línguas. Que quando ele é interpretado, ele se torna revelacional. E aí devemos perguntar se um dom revelacional permanece depois da era fundacional da igreja.
Mas observe como Paulo encerra a sua comparação exatamente onde a iniciou. A superioridade da profecia não é absoluta, ela é funcional. Quando ele diz que a profecia é superior, ele está falando no propósito que ela cumpre. Porque se houver interpretação, o próprio dom de línguas passa a cumprir o mesmo propósito, que é a edificação da igreja. Então o critério continua sendo o mesmo do início ao fim. Preste bem atenção, aquilo que mais contribui para o crescimento espiritual do corpo de Cristo deve ocupar o lugar de maior importância no culto público. Assim, logo no início do capítulo, Paulo estabelece o princípio que governará toda a argumentação. Nenhum dom, por mais extraordinário que seja, possui valor em si mesmo. O seu verdadeiro valor é medido pela maneira como contribui para a edificação da igreja. Esse é o padrão, irmãos, pelo qual o apóstolo avaliará todo o exercício dos dons ao longo deste capítulo. Aplique isto ao contexto daqueles que enfatizam, e eu falo com todo respeito aos irmãos, às denominações irmãs que pensam diferente, mas aplique isso ao contexto em que esses dons é enfatizado hoje, se está sendo cumprido isso. Que a igreja seja edificada. Então, este é o ponto importante que eu quero que você tenha em mente. A edificação da igreja é o propósito supremo no uso do dom. Deve ser esse propósito supremo. Segundo princípio, versos 6 a 19. Eu vou usar uma palavra um pouco complicada para as crianças escreverem, mas exercitem aí. A inteligibilidade é indispensável para a edificação da igreja. Agora os pais ajudam os filhos a escreverem. A inteligibilidade é indispensável para a edificação da igreja. Eu não estou aqui querendo falar difícil não, irmãos, é porque encurta a frase. Ou seja, para que a igreja seja edificada, a palavra tem que ser inteligível, de inteligência, que eu possa intelligere, que eu possa entender. Inteligibilidade é a qualidade daquilo que se pode compreender. Ok? Então, é indispensável a compreensão. Coloca aí, então. A compreensão é indispensável para a edificação da igreja. Não é a mesma coisa, mas é quase igual. A compreensão é indispensável para a edificação da igreja. Então, depois de afirmar que a profecia é preferível às línguas por promover a edificação da igreja, Paulo passa a desenvolver esse mesmo princípio sob outro aspecto. O problema não está apenas no dom exercido, mas na compreensão daquilo que é comunicado. Então, a edificação da igreja depende da compreensão da mensagem. E a mensagem precisa ser inteligível. Por isso a palavra inteligibilidade. Ela tem que ter essa qualidade de ser compreendida. Tudo aquilo que é dito no culto, irmãos, tem que ser compreendido pelos ouvintes. Essa é um princípio regulador do culto. Então o apóstolo inicia essa nova etapa da sua argumentação dizendo, veja o verso 6, ele usa uma suposição. Agora, irmãos, como se eu dissesse, pensem comigo, se eu for ter convosco, eu vou aí no culto, eu vou aí em Corinto visitar vocês, participo do culto. Se eu for falando em línguas, no sentido outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Qual será o meu proveito? A pergunta é retórica e conduz a uma resposta evidente. Em nada aproveitaria. Ainda que Paulo possuísse o dom de línguas, a sua presença na igreja de Corinto, ele está dizendo, seria inútil se sua mensagem não pudesse ser compreendida. O objetivo da comunicação na igreja não é impressionar os ouvintes, como muitas vezes, vamos ser sinceros, é o que acontece com aqueles que alegam ter esse dom hoje, o dom de línguas. O objetivo não é impressionar os ouvintes, não é conferir uma aparência de autoridade ou de êxtase espiritual. O objetivo é transmitir a verdade de Deus de maneira inteligível. Para reforçar esse princípio, Paulo utiliza 3 ilustrações.
No verso 7, no verso 9, a primeira ilustração provém da música, dos instrumentos musicais. Ele diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que dizeis? Veja, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que falando ao ar. É semelhante ao que sucede com a flauta ou a cítara. Se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca? Quando você tem uma orquestra, cada instrumento toca de maneira distinta. Nós tivemos aqui, né, um instrumental, tem uma guitarra, um violão. Nem a guitarra toca a mesma coisa que o violão. A bateria toca outra coisa e o teclado outra coisa. Mas eles dão um som distinto de maneira que haja harmonia. Se algum deles sair do tom, a gente começa a estranhar e não entender para onde está indo a melodia. É o que Paulo está dizendo. Ele está a dizer que um instrumento musical só cumpre sua finalidade quando produz sons distintos e organizados. Se todas as notas se confundirem, ninguém reconhecerá a melodia. Haverá som, haverá barulho, mas não haverá comunicação. A segunda ilustração é retirada do ambiente militar, verso 8. Mas também se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quem aqui é militar sabe. Tem um som para cada coisa, né? Sentido, ombro armas, descansar armas, apresentar armas, quando a bandeira está sendo hasteada. Então, na antiguidade, a trombeta ela já transmitia ordens ao exército. Cada toque possuía um significado apropriado, específico. Se o som fosse confuso, os soldados não saberiam como agir. E o resultado seria o quê? Desordem. Os soldados correndo para direções opostas. Em seguida, Paulo amplia o argumento recorrendo às próprias línguas humanas. Veja, versos 10 e 11. Aqui é muito importante para nós entendermos. Contudo, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Aqui, irmãos, é um indício, e é especialmente esse versículo importante para compreendermos a natureza do dom de línguas. Observe que Paulo utiliza a expressão espécies de vozes, empregando o mesmo texto que havia utilizado anteriormente ao falar no verso 28, lá no final, a expressão variedades de línguas. É o mesmo termo que ele usa. Em seguida, afirma que essas vozes existem no mundo e que nenhuma delas é sem significado. Então, essa aqui é um indicativo de que não estamos falando de línguas de anjos, usando equivocadamente o capítulo 13, que está usando uma hipérbole, um exagero, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O problema, portanto, não era que as línguas fossem sons incompreensíveis e destituídos de sentido, e que não fossem línguas humanas, pelo contrário, possuíam um significado objetivo. A dificuldade estava em que os ouvintes desconheciam esse significado. Por isso, o falante e o ouvinte tornavam-se mutuamente estrangeiros. Essa é uma das razões pelas quais compreendemos que o dom de línguas consistia em idiomas humanos sobrenaturalmente concedidos e não em expressões sem conteúdo linguístico determinado. A conclusão de Paulo é imediata, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. É por isso, meus irmãos, que o que acontece, Paulo vai dizer isso lá no versículo 28, mas nós só vamos ver na outra mensagem. Então, venha no próximo domingo, se o Senhor Deus quiser, nós vamos falar. Que as línguas tinham um propósito bem específico, particularmente de juízo sobre os judeus. Eles ouviam em outra língua os louvores de Deus, para ficar claro que aquilo que eles rejeitaram, Deus estava fazendo os gentios aceitarem. Eu estou só dando um spoiler. É só uma próxima mensagem, se o Senhor Deus permitir. Mas, mais uma vez, observe que o apóstolo não condena o exercício dos dons, o desejo pelos dons. Ele apenas redireciona esse zelo. O critério não é a extraordinariedade da manifestação,
mas a sua utilidade para o corpo de Cristo. Por essa razão ele prossegue, acompanhe comigo o verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, se o problema estava na falta de compreensão, a solução é evidente, a interpretação, a tradução. Porque quando interpretada, a mensagem se tornava inteligível e passava a cumprir a finalidade para a qual Deus concedeu os dons à edificação da igreja. Paulo, então, utiliza seu próprio exemplo, versos 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, ou em língua no original, o meu espírito, o meu interior ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui Paulo didaticamente distingue espírito de mente, mas essa distinção não deve ser levada às últimas consequências. Espírito aqui está sendo usado no sentido de emoção. No meu interior, emocionalmente, intuitivamente, eu estou orando, eu estou glorificando a Deus, mas eu mesmo não estou compreendendo. E quando ele diz, a minha mente fica infrutífera, o que ele está dizendo é que até eu não estou sendo edificado completamente. Porque edificação tem a ver com compreensão. Nós temos uma teologia da edificação em Efésios capítulo 4, exatamente quando fala dos dons fundacionais. Lá está escrito que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora veja qual é o alvo da edificação. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Então, a edificação envolve conhecimento, e conhecimento envolve a mente, embora não seja só ela. Logo, quando Paulo diz, se eu orar, o meu espírito está a orar, mas minha mente fica infrutífera, ele está a dizer implicitamente, até a minha edificação pessoal se torna incompleta, porque eu nem estou compreendendo o que eu digo. Por isso ele diz, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O apóstolo, irmãos, não está opondo espiritualidade e entendimento, ao contrário, ele está insistindo que ambos devem caminhar juntos. A verdadeira adoração cristã envolve todo o homem. O culto não deve ser reduzido a uma experiência emocional, nem a um exercício puramente intelectual. Espírito e entendimento devem atuar harmoniosamente para que Deus seja glorificado e sua igreja edificada. E essa preocupação reaparece no versículo seguinte, veja o verso 16. De outra maneira, se tu bendisseres apenas em espírito, então observa que Paulo está falando de um louvor, né? Como dirá o indouto o amém, depois da atuação de graças? Visto que não entende o que dizes. Amém é uma palavra de confirmação. Eu não sei o que você está dizendo, eu vou dizer amém. Vai que você está falando uma heresia. Vai que a língua que eu não estou entendendo, em vez de dizer Senhor Jesus, está dizendo anátema Jesus. Paulo diz isso logo no capítulo 12, você lembra? Por isso vos faço compreender que ninguém que diz anátema Jesus fala pelo Espírito de Deus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. E nós devemos lembrar que na igreja primitiva dizer amém significava associar-se conscientemente à oração ou à ação de graças que havia sido pronunciada. Mas como alguém poderia fazê-lo sem compreender aquilo que estava sendo dito? A participação da congregação, então, dizendo amém, exige compreensão. Por isso Paulo conclui, verso 17, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você percebe, a palavra edificação ocorre aí inúmeras vezes. Eu até contei quando eu estava estudando, mas eu esqueci. E não anotei. Mas são muitas vezes que a palavra edificar ou edificação, correlatos, está aí. Então observe mais uma vez que o problema não está na autenticidade do dom, mas em sua incapacidade de edificar quando exercido sem interpretação. Então olha aqui para mim. Vamos conceder, eu vou agora por alguns segundos me tornar um continuista. Vamos conceder
que hoje nós tivéssemos, e aqui na igreja, o exercício desse dom. E alguém falasse em línguas. Paulo está falando ali, nesse contexto, de um dom genuíno. Nós estamos num período em que, de fato, ocorria. Esse é um ponto que cessacionistas e continuistas concordam, ok? Então, o dom é verdadeiro. Mesmo assim, preste atenção, igreja. Mesmo assim, Paulo está dizendo, se não tem quem interprete esse dom verdadeiro, ele não tem utilidade. Percebe? Percebe o raciocínio? Então, esse é o ponto. E o próprio apóstolo encerra essa sessão oferecendo seu testemunho pessoal. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Irmãos, isso aqui coloca pá de cal. Eu falo em línguas mais do que vocês, tudinho. Eu tenho esse dom extraordinário. Contudo, olha a força do contraste de Paulo. Prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, essa afirmação elimina qualquer possibilidade de Paulo estar, obviamente, depreciando o dom de línguas, porque ele disse, eu tenho. Ele reconhece, no caso, naquele momento, a existência, declara utilizá-lo abundantemente, entretanto, quando a igreja está reunida, ele diz, há uma prioridade inequívoca. 5 palavras compreensíveis, capazes de instruir a congregação, são mais valiosas do que 10.000 palavras que ninguém consegue entender, mesmo ditas sob o mover do Espírito. É o que Paulo está dizendo. Então ele reafirma aqui o princípio que governa toda essa primeira parte do capítulo. No culto público, toda manifestação espiritual deve estar subordinada à inteligibilidade. Porque somente uma mensagem compreendida pode cumprir a finalidade para a qual Deus concedeu seus dons, a edificação da igreja. Então, retomando, só para lembrarmos, a compreensão é indispensável para a edificação da igreja. A inteligibilidade, aquilo que eu falo precisa ser inteligível para a igreja. Terceiro e último ponto, terceiro e último princípio. As línguas são um sinal. A profecia são um instrumento de conversão e edificação. As línguas são um sinal. A profecia, um instrumento de conversão e edificação. Versos 20 a 25. Depois de demonstrar que a inteligibilidade é indispensável para a edificação da igreja, Paulo conduz sua argumentação ao seu ponto culminante. O problema já não é apenas compreender ou não uma mensagem, mas entender a própria finalidade desses dons no plano de Deus. Para isso, o apóstolo Paulo vai recorrer às escrituras do Antigo Testamento e mostra que tanto as línguas quanto a profecia possuíam um significado, preste atenção, um significado histórico redentivo. Irmãos, um ponto importantíssimo da teologia reformada é a sua visão histórico-redentiva. À medida que Deus vai redimindo um povo, ele vai se revelando de maneira progressiva, chegando a essa revelação a um ponto culminante. E isso é importante para a gente compreender essa questão da contemporaneidade dos dons. Paulo, veja, ele inicia essa sessão com uma exortação, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Ele está dizendo para esse pessoal que está falando lá em línguas e disputando com as profecias, vocês são meninos. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A palavra traduzida por crianças é o bebê que toma leite, de colo. Ele está dizendo, olha, em termos de malícia, você tem que ter... É bom que você seja até ingênuo. Que você seja inofensivo, essa é a ideia. Na malícia, seja inofensivo como uma criança. Mas no juízo, seja amadurecido como uma pessoa adulta. Porque quem prefere o brilhante, aquilo que chama a atenção dos olhos, aquilo que edifica,
É a criança. Por isso que a criança, o mundo dela é pictórico, né? É de cores, de desenhos. É o que os coríntios estavam demonstrando. Porque ao agir como estavam agindo, os coríntios demonstravam imaturidade espiritual. Eles se encantavam pelo extraordinário, pelo impressionante, pelo espetacular. Paulo, porém, os chama a uma avaliação madura. O critério para julgar qualquer manifestação espiritual não deveria ser a sua capacidade de causar admiração. Não é a espetacularidade, mas a utilidade para a igreja de conformidade com o propósito de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo fundamenta seu argumento citando Isaías. Ele diz: na lei está escrito. Ele está citando aqui o termo lei, que é a palavra que o judeu chamava Torá, que significa instrução. E às vezes esse termo era usado para se referir a todo o Antigo Testamento. Ele fala na Torá, e aí fala Isaías, porque os profetas nada mais faziam do que aplicar a Torá ao povo, em situações específicas, chamando o povo ao arrependimento. Então, ele cita o que está em Isaías 28, versos 11 e 12. E nós precisamos abrir lá para a gente ver, porque a citação de Paulo provavelmente vem da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O nosso texto, ele foi traduzido diretamente do Antigo Testamento hebraico. Então, você vai ver algumas distinções, mas em linhas gerais é o mesmo sentido, mas é só para você entender o contexto de Isaías, capítulo 28. Mas eu vou ler o que está em 1 Coríntios. Na lei está escrito: falarei a este povo, veja no verso 21, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando Isaías 28, versos 11 e 12. Eu vou ler conforme o texto de Isaías. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Se você observar o contexto de Isaías, o que Deus está falando aqui tem a ver com o cativeiro babilônico. Ele está dizendo: olha, eu estou falando pelos profetas na língua desse povo e eles não estão entendendo. Agora eu vou falar por meio de uma língua estranha para eles. Eu vou levá-los para o cativeiro e eles vão conviver com um povo que eles não vão conhecer a língua deles. E eu vou discipliná-los. É isso. Então, esse texto de Isaías se refere ao cativeiro babilônico. A dispersão, na verdade, por todas as nações, não só o cativeiro babilônico, lembra, nós estamos falando de império. Mas o império incluía várias nações, então eles eram espalhados pelas nações. E eles chegavam lá e não entendiam nada da língua. Era uma forma de Deus discipliná-los, falar com eles, por um meio que eles não estavam entendendo. Ok? Paulo está usando esta passagem. E por que Paulo está a usar esta passagem? Porque naqueles dias o povo de Judá se recusava a ouvir a clara palavra de Deus anunciada pelos profetas. Então, como juízo pela sua incredulidade, Deus anunciou que lhes falaria por meio da língua dos invasores. Primeiro os assírios, na verdade, porque os assírios foram os que invadiram o reino do norte. E as palavras incompreensíveis daqueles soldados seriam um sinal de que o juízo divino havia chegado. Assim, meus irmãos, as línguas estrangeiras não apareciam naquele contexto como um sinal de bênção, mas como um sinal de julgamento sobre um povo que endureceram o coração diante da revelação de Deus. É exatamente essa passagem que Paulo aplica ao dom de línguas. Por isso ele conclui, verso 22, de sorte que as línguas constituem sinal, não para os que creem, não para os crentes, mas para os incrédulos. Ok? Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Você deve lembrar que, estando no primeiro século, nós temos judeus na igreja. E os judeus, em sua maioria, naquele momento, rejeitaram a Cristo e rejeitaram a mensagem apostólica. E Deus começa a converter os gentios. E os gentios começam a louvar a Deus com suas diversas línguas. E algumas vezes
acontecia de, no meio de uma igreja gentílica, ter um judeu, mas que não havia nascido na Palestina, portanto não falava o hebraico. Ele falava a língua da sua nação. Então, era possível que alguém que estivesse em Corinto, por exemplo, pertencesse a Chipre, vamos colocar, uma outra nação, a Etiópia. Ok? Então, um judeu, nascido na Etiópia, mas que foi lá, judeu da dispersão, judeu helenista, está em Corinto. E houve um coríntio que não conhecia a língua etíope, de repente prorromper em louvores na língua etíope, que o judeu conhece porque nasceu lá. Ele é judeu etíope. Então, aquilo é um sinal, porque o judeu, ele não creu no evangelho, e Deus está levantando pelo seu Espírito um outro povo para mostrar. Então, aquilo que se cumpriu em Isaías através do cativeiro assírio e do babilônico, está se cumprindo no Novo Testamento com os judeus que rejeitaram. É por isso que, naquele primeiro fenômeno das línguas, a sobrenaturalidade estava no ouvir. Você pode olhar lá, gente de toda a região, judeus, partos, elamitas, de Chipre, de Cirene. Por que os ouvimos falar na nossa própria língua? Eles são iletrados, percebe? É este o contexto. Então, é por isso que Paulo está dizendo, a língua é um sinal, e é um sinal para os ímpios, para os incrédulos, pelo menos, com relação ao evangelho. Então, à primeira vista, essa afirmação pode parecer difícil, sobretudo quando lemos os versículos seguintes. Entretanto, o argumento do apóstolo torna-se claro quando nós preservamos o contexto de Isaías que ele cita. As línguas funcionavam como um sinal judicial. Em vez de conduzirem os incrédulos ao arrependimento, manifestavam o juízo de Deus sobre aqueles que permaneciam em incredulidade. Agora devemos fazer uma pergunta. E eu não vou responder, é você que vai responder aí no seu coração. A gente tem judeu aqui? A gente tem alguém que esteja num nível de incredulidade em relação às promessas que recebeu desde a infância, às escrituras que herdou, para que tenha esse sinal no meio da igreja? Essa é uma pergunta. Que utilidade tem hoje? Essa é uma pergunta que nós devemos levantar. Mas o ponto é este: as línguas eram um sinal judicial. A profecia, por sua vez, comunicava de maneira inteligível a palavra de Deus à igreja, produzindo edificação, exortação e consolação. Paulo, então, apresenta as duas situações hipotéticas. A primeira descreve uma reunião em que todos falam línguas. Veja o verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, qual é o propósito? Edificação. Edificação ocorre para quem é crente. Quem não é crente é conversão. Ainda assim, precisa ouvir a palavra inteligível para que se converta. Por isso ele diz, se a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, indoutos aqui pode ser o novo convertido, está sendo iniciado, começou a frequentar, está aceitando o evangelho, mas ainda não entende tudo. Não dirão, porventura, que estáis loucos? Veja, o resultado é evidente. Em vez de compreender a mensagem do evangelho, os visitantes sairiam convencidos de que estavam diante de um ambiente de confusão. Essa gente é doida. Agora, tem muita gente que diz, eu quero ser doido mesmo, eu quero ser doido para Deus. A palavra de Deus está dizendo que não. Paulo está reprovando. A não ser que seja a loucura da mensagem da cruz, compreendida. Então, o dom, mesmo quando genuíno, deixaria de cumprir qualquer finalidade evangelística ou edificadora quando exercido sem interpretação. Na segunda situação, porém, Paulo descreve um cenário completamente diferente. Veja, na continuidade, porém, se todos, porém, profetizarem e entrar algum indouto ou incrédulo, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós.
Aqui nós encontramos um dos retratos mais belos do poder da palavra de Deus. Quando a verdade divina é proclamada de maneira compreensível, o Espírito Santo aplica essa palavra ao coração dos ouvintes. O incrédulo é convencido do seu pecado, sua consciência é alcançada, seus pensamentos ocultos são desmascarados e ele reconhece a presença de Deus no meio da igreja. Observe então que o foco de Paulo não está na experiência extraordinária do profeta, mas no efeito produzido pela palavra de Deus sobre aqueles que a ouvem. Então, meus irmãos, a verdadeira manifestação do poder divino não consiste em despertar admiração diante do extraordinário, do sobrenatural, mas em conduzir pecadores ao arrependimento e à adoração. Esse princípio permanece plenamente atual para a igreja, irmãos. Embora os dons extraordinários tenham desempenhado uma função singular no período fundacional da igreja, o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Sempre que sua palavra é proclamada com fidelidade, de maneira inteligível, o Espírito Santo continua convencendo do pecado, iluminando o entendimento, transformando corações e conduzindo homens e mulheres à fé em Cristo. A igreja continua, independente dos dons que ela manifesta, experimentando a poderosa atuação do Espírito, não por meio de novas revelações, mas mediante a eficaz aplicação da revelação já concedida nas Escrituras. Assim, Paulo encerra esta primeira parte do capítulo, reafirmando o princípio que percorre toda a argumentação. O culto cristão jamais deve ser organizado em função daquilo que impressiona os homens, mas em função daquilo que edifica a igreja e proclama de maneira inteligível, compreensível a palavra de Deus. Onde a verdade é compreendida, irmãos, o povo de Deus é edificado, os pecadores são convencidos e o próprio Senhor Jesus é glorificado. E eu quero então concluir. Ao encerrarmos essa primeira parte do capítulo 14, nós percebemos que Paulo ainda não concluiu o seu ensino. Saber que o culto deve promover a edificação da igreja levanta uma nova pergunta. Como essa edificação deve ser preservada quando muitos participam do culto? E aí, nos versos 26 a 40, Paulo vai estabelecer um princípio regulador para aquele contexto, que se fosse aplicado hoje, sobretudo nas igrejas continuistas, a porta ficaria muito estreita para a manifestação de qualquer alegado dom extraordinário. Mas o ponto é como evitar que a liberdade se transforme em desordem. Como conciliar participação, reverência e submissão à palavra de Deus. Essas questões que o apóstolo responderá na sequência do capítulo, mostrando que tudo quanto acontece na igreja deve ser realizado para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Quanto à passagem que estudamos esta noite, ela nos deixa algumas lições que precisam nos acompanhar sempre. E aqui eu trago algumas aplicações à guisa de conclusão. Em primeiro lugar, essa passagem nos desafia a reavaliar a maneira como enxergamos o culto público. Precisamos reavaliar. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas escolhem uma igreja perguntando: como eu me senti? O culto me emocionou ou não me emocionou? Paulo, porém, nos ensina a fazer uma pergunta diferente. A igreja foi edificada, a palavra de Deus foi compreendida, o evangelho foi compreendido, porque o verdadeiro culto não é aquele que simplesmente desperta emoções. Isso pode eventualmente acontecer, mas o verdadeiro culto não é aquele que desperta necessariamente emoções intensas, mas aquele em que a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, compreendida pela congregação e aplicada pelo Senhor Espírito Santo ao coração dos ouvintes. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina, meus irmãos, o valor da clareza na comunicação da palavra de Deus. O valor da clareza na comunicação da palavra de Deus. Se o próprio apóstolo preferia 5 palavras compreensíveis a 10.000 palavras incompreensíveis, isso significa que todo aquele que ensina, prega ou exerce qualquer ministério de instrução na igreja deve esforçar-se para comunicar a verdade de forma clara e ininteligível.
A fidelidade às Escrituras nunca é incompatível com a clareza. Pelo contrário, quanto mais claramente a verdade é exposta, mais plenamente a igreja é edificada. Em terceiro lugar, esta passagem também nos lembra que a verdadeira atuação do Espírito Santo jamais pode ser separada da compreensão da palavra de Deus. A verdadeira atuação do Espírito Santo jamais pode ser separada da compreensão da palavra de Deus. O mesmo Espírito que inspirou, meus irmãos, as Escrituras, continua iluminando o entendimento do seu povo para que compreenda, creia e obedeça a revelação que Deus já concedeu. Por isso não devemos opor a atuação do Espírito ao ministério da palavra. Na economia de Deus, ambos caminham inseparavelmente. O Espírito nunca concorre com a palavra, ele glorifica a Cristo por meio dela. Por fim, este texto nos enche de esperança quanto ao poder do Evangelho. O culto deve ter em mente adorar a Deus e edificar a igreja. Mas Paulo também descreve o valor evangelístico do culto. Ele descreve o incrédulo entrando na assembleia, sendo convencido pela palavra, tendo os segredos do coração manifestos e prostrando-se para adorar a Deus. Essa continua sendo, irmãos, a grande obra do Espírito Santo em nossos dias. Servimos ao mesmo Deus, anunciamos o mesmo Evangelho, dependemos do mesmo Espírito Santo. Sempre que a palavra de Deus é fielmente proclamada, esse Espírito continua convencendo pecadores. Ele continua consolando aflitos, fortalecendo os santos e edificando a sua igreja. E se você ainda não conhece a Cristo, eu espero que você entenda o quão desesperadamente você precisa dele. Não é simplesmente ter algumas sensações. Você precisa entender que você é um pecador, caminhando para a perdição eterna, que Cristo veio para salvar pecadores por meio da sua morte, e para que você se aproprie dos benefícios da morte de Cristo, você precisa confessá-lo como Senhor, arrepender-se dos seus pecados e se tornar um servo de Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda a graça de jamais perdermos de vista o verdadeiro propósito do culto cristão. Que a palavra seja compreendida, que o seu povo seja edificado e o nome de Cristo seja glorificado. Amém. Tu és bem-vindo aqui.